Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrar na sua casa pela nossa TV A Caminho da Luz. Estamos começando um programa que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, logicamente pelas mãos iluminadas de Chico Xavier. Você vai se lembrar no capítulo anterior, no capítulo 10º, nós dividimos em 3 programas, materialização. Então nós vimos a rigidez, a disciplina que um médium tem que ter. E começou-se a colocar os instrumentos, os equipamentos que os espíritos usam no mundo espiritual. Mas o que nos chamou mais a atenção é que nós devemos nos preparar melhor com o pensamento, em especial, para colaborar com esse trabalho. Então nós vamos apenas ainda com o intuito de querer receber ajuda para o nosso ente querido que partiu, para a nossa doença, para a doença de um familiar. Estamos sempre pedindo para os espíritos, não é? E esquecemos de que quando entramos num trabalho, nós vamos servir e, consequentemente, o alto irá nos auxiliar. Foi esse o capítulo de materialização. Agora nós vamos estudar o capítulo 11º, que é da intercessão. Vão ser vários programas, porque nós vamos querer trabalhar o tema exaustivamente. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que Jesus nos abençoe, nos inspire em mais este programa. Capítulo 11º, Intercessão. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por 2 senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam um instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. André, nós vamos procurar fazer breves comentários, mas para não perder o fio da meada, não é? Então, 2 senhoras dormiram e, através do sono, se desdobraram e foram procurar Alexandre, para que ele pudesse, então, auxiliar. Vamos ver qual era a necessidade, mas isso para nós entendermos a importância de nós dormirmos bem, para que, ao longo da noite, nós possamos também ter o nosso espírito caminhando no sentido do bem. Dando continuidade na leitura. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida em um círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Aqui, André, nós vamos ver 2 pontos diferentes para o nosso telespectador entender. O espírito, quando ele sai do corpo, ele é a expressão da condição do seu pensamento. Uma delas estava toda iluminada, é um espírito que se apresentava como um espírito bom. A outra estava sob uma aura escura, uma aura trevosa. Então a gente vai começando a perceber que os espíritos se identificam pela sua condição espiritual. Ninguém engana ninguém, pela própria condição da sua aura, da sua condição espiritual. Isso é muito importante nós destacarmos. Quando encarnados, a gente consegue apresentar uma aparência devido aos nossos gostos, costumes e posição social. No mundo espiritual, os espíritos nos veem como realmente nós somos. E como nosso querido Sérgio disse, num outro livro de André Luiz, nós vamos ver, no livro No Mundo Maior, Calderaro falar para André Luiz que o pensamento emite cheiro, tem cor e ele pode penetrar num ambiente e envolver os espíritos que ali estão. Então olha como a gente vai vendo que realmente o espírito é dono de um patrimônio grandiosíssimo. Continua a narrativa. Ó meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda,
para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos. Com o seu coração clarividente e bondoso, somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes... Então, André, o que a gente nota de interessante é que um espírito que já tem um certo conhecimento, a reserva que ele tem em pedir alguma coisa. Olha, Alexandre, eu sei que a gente não pode interferir nas dificuldades do outro, mas, se possível, eu estou fazendo a minha parte, tentando ajudar. Se não for possível, não tem problema, nós vamos entender, porque existe uma lei natural e essa lei rege para todos. Isso é uma das coisas bonitas na lei divina, não é? Onde nós temos limites, mas ao mesmo tempo também podemos receber auxílio. E quem estava pedindo auxílio é uma pessoa que tinha condições morais, intelectuais, espirituais para tal. Por isso que ela fala com toda essa simplicidade. Talvez essa é a diferença de um espírito consciente para muitos de nós que ainda não estamos. Quando vamos pedir, pedimos tudo. E por não termos preparo para receber o que pedimos, acreditamos que os espíritos esqueceram de nós, que Deus esqueceu de nós, que Deus privilegiou aquele e não a nós. Então aqui nós vemos que um espírito consciente, como é o caso desta senhora, pedia com sabedoria. Pediu sim, mas colocou toda a sua humildade. Alexandre, se não puder ajudar, nós vamos entender e aceitar de bom grado. É verdade. Essa senhora se chamava Etelvina. Agora nós vamos ver que resposta linda o nosso irmão Alexandre dá a Etelvina, que havia levado a sua prima Esther para receber um auxílio. Vamos dar continuidade. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros e, em todos os lugares, devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Aqui nós já vamos ver uma coisa interessante, um resumo daquilo que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. Então, primeiro ele enaltece a dor. Por que enaltecer a dor? É a mesma coisa do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então nós, os espíritas, somos capazes de compreender que a dor é uma bênção exatamente porque ela trata-se de um resgate. A dor não é porque Deus quer ver os seus filhos sofrendo. Ele criou uma lei imutável, uma lei correta, justa, de ação e reação, plantio e colheita. Enfim, cada um vai colher o que planta. Agora, cabe a nós, que já vai alcançando os conhecimentos, em propor ajudar o outro. Às vezes a gente não soluciona o problema do outro, mas somos capazes de levar um abraço, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Tudo isso também é auxílio, já que muitas pessoas têm que passar por algumas coisas que nós, no movimento espírita, chamamos de processo kármico. Existe também a questão do destino. Essa pode ser modificada. Nós viemos com um pré-destino. E aí nós vamos poder alterar pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, ou mesmo podemos nos complicar por novos vícios e pelo compromisso ainda do homem velho. Vamos dar continuidade na leitura. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos, com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul,
O esposo que o céu lhe enviara conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Havia recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma, no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos, que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo em sangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhe era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras. Na viuvez inesperada, todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo, para conformar-se. Então, essa senhora teve, na juventude, Noé, um namorado que acabou, por forças maiores, sendo separado, veio desencarnar. Depois ela conheceu Raul, na qual teve um laço mais íntimo, tiveram 3 filhos, viviam uma vida aparentemente boa, era uma família feliz. Junto dessa família, 2 tios, já com uma idade bastante avançada. E, logicamente, num determinado momento, vem a notícia. Raul havia desencarnado. E ao lado de Raul estava uma arma, pela qual as pessoas, então, admitiam a ideia e a hipótese, inclusive no meio judicial, no meio policial, de que ele havia se suicidado. Mas Esther não aceitava essa ideia. Ela achava que alguém matou o seu marido pelas energias negativas, por alguma coisa envolvendo o passado, alguma coisa que pudesse aí ter levado alguém a cometer esse crime. E o que ela estava pedindo a Alexandre é exatamente a possibilidade. Lembre, Esther e também Etelvina estavam no corpo ainda. Eram espíritos encarnados. E ela pede a possibilidade de encontrar com Raul em sonho, no desdobramento, para que ele pudesse relatar o que aconteceu. Ela não queria justiça, mas ela queria aceitar de uma maneira diferente, porque também não aceitava a ideia de que o companheiro havia se suicidado.
A gente sabe que o suicídio causa um tremor no meio familiar. Ela queria apenas ter essa informação. Então é esse pedido que Etelvina vai fazer ao nosso querido Alexandre, se é possível que a nossa irmã Esther encontre Raul no mundo espiritual, para que ele pudesse então falar o que aconteceu, que ela estava muito apreensiva com toda essa história, né, André? Com certeza. E agora nós vamos ver o desenrolar da situação e como, de forma carinhosa, Alexandre conduziu toda esta situação. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe. Interessante, né? O carinho que os espíritos têm para conosco, né? Essa forma paternal. Às vezes eles não podem resolver os nossos problemas, mas eles tratam sempre com benevolência, acalmando os corações, tem sempre uma palavra amiga. Então isso é uma das coisas que nos chama a atenção, não é? Com aquela calma, com aquela paciência, com aquela tolerância, pegou nas mãos de Esther, calma, tudo há de dar certo, vamos confiar em Deus. E aqui então ele vai falar para ela se é possível as suas rogativas ou não. Porque às vezes alguém nos pergunta alguma coisa, a gente já dá respostas atravessadas, a gente às vezes não tem paciência de conversar com o próximo. É diferente dos espíritos superiores, que realmente nos trata com muito amor, com muito carinho. Vamos ver então o que ele diz para Esther, né, André Luiz? É verdade, vamos dar continuidade à leitura. Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existe que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento e despediram-se, mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. Aqui, André, elas vão embora, Etelvina e também Esther. Mas olha que coisa interessante. As palavras de Alexandre é de uma profundidade muito grande. Não vamos vasculhar situações que podem ainda agravar a nossa condição espiritual. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que o caso envolvia um passado criminoso. E os nossos passados criminosos, se nós formos buscá-lo, nós vamos muitas vezes nos perturbar ainda mais. É interessante que o Chico falava que nós não deveríamos fazer a TVP, terapias de vidas passadas, a não ser quando pedido e com muita responsabilidade por um profissional, por um médico. Por quê? Porque muitas pessoas não suportariam conviver com um passado criminoso. E o Chico falava, muitos irão para o hospício. Então é isso que Alexandre também informa. Olha, vamos buscar na oração, vamos fazer prece, vamos apaziguar o nosso coração. Deus sabe das nossas necessidades. Vamos fazer a nossa parte para que a gente possa então ajudar Raul com a nossa prece, com a nossa oração. Isso aqui demonstra claramente, André,
que as pessoas não têm conhecimento o poder da oração. A oração, nesse momento, ela tem um papel imprescindível. Primeiro, para acalmar o coração de quem faz. Segundo, como diz nas revistas espíritas, e Allan Kardec faz uma série de estudos sobre isso, os espíritos diz se sentir alentado, confortado, toda vez que alguém faz uma prece. Talvez nós ainda não temos o valor da prece, mas precisamos valorizar um pouco mais a prece. Valorizar a prece, o elevar o pensamento, equilibrar as nossas decisões para termos uma vida calma, pautada no bem, no amor e na luz. Dando continuidade na leitura, André Luiz nos fala: a sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, como o trabalho legítimo, é a lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? Raul poderia desse modo ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva? O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades. Seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Nós vamos ver uma coisa que acontece muito no espiritismo, por alguns médiuns desavisados, mas principalmente por aqueles que ficam entregando papéis na rua, onde diz falar sobre a sua vida. É importante nós compreendermos que nem os espíritos superiores não sabem a situação real de cada pessoa. Quando Alexandre ficou ao par da situação, quando elas foram embora, no dia seguinte, Alexandre disse para André Luiz: vamos lá na casa de Esther, vamos ver o que está acontecendo, vamos apurar os fatos. Quer dizer, ele não sabia de nada. E aí André Luiz fala: mas não é mais fácil a gente invocar o espírito de Raul e ele falar o que aconteceu? Não. Existe uma série de situações que nós temos que tomar cuidado. Primeiro, onde Raul está? Isso é uma preocupação. Raul estava onde? Ele podia estar numa zona de perturbação que, se ele fosse invocado, ele não iria aparecer também. Então, precisaria ver qual a situação dele, vamos averiguar, vamos ver o que aconteceu, vamos ver aonde ele está, vamos ver como é que está a sua condição. Não adianta a gente ficar trabalhando sobre dedução. Vamos ver, vamos analisar com calma. Isso aqui vai demandar tempo, não é uma coisa que vamos resolver do dia para a noite. É essa paciência que Alexandre dá, que nos dá a certeza de que nós não podemos resolver as coisas no afogadilho. Nós temos que tratar tudo com muita calma, né, André Luiz? Muita calma, quando o assunto é espiritual, com muita seriedade,
Por isso que nós, os espíritas, precisamos nos conscientizar do papel que está em nossas mãos. Nós não podemos lidar com assuntos espirituais brincando ou levando sem responsabilidade, porque tudo pode vir a nosso favor ou contra nós. Não brinquemos com o mundo espiritual, não brinquemos com os espíritos. Nós podemos brincar com o outro encarnado, podemos levar uma situação muitas vezes de uma forma com humor, mas quando o assunto é espiritual, envolve naturalmente uma seriedade que compete a cada um de nós estarmos conscientes disso. Nós vemos que hoje no meio espírita falta consciência por parte dos trabalhadores. Nós temos muitos trabalhadores com boa vontade, mas muitas vezes dirigentes que não orientam como é o proceder de um passista, de um médium, de um orador, de um escritor, de um companheiro que está na evangelização. Então é momento de repensarmos e analisarmos qual a qualidade da nossa cooperação numa associação espírita, seja no Brasil ou seja no exterior. O trabalho é sempre o mesmo, é com Jesus, por Jesus e para Jesus. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas. Antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico, entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Aqui, André, nós temos que fazer comentários muito importantes, não é? Para a gente compreender. Os espíritos se alimentam? Se alimentam. Em especial, quanto mais materializado estiver a condição do espírito, mais próximos eles se aproximam das pessoas para se alimentar a energia. Esse é um ponto fantástico. O segundo ponto, não é? Ele consegue identificar 6 espíritos que estavam ali, espíritos trevosos mesmo, diante daquelas pessoas que estavam sentados à mesa. Esther, mais os 3 filhos e mais aquele casal de velhos, né, que eram os tios. Então imaginemos a cena. Quer dizer, voltando tudo para aquela condição. A casa não tinha prece, a casa não se fazia oração, a casa era um pessimismo só. Pessoas que tudo estava errado, não conseguiam enxergar o bom de nada, não é? Então era aquele ambiente. É interessante que nós vamos ver que logo que o André começa a ler, que André Luiz estava conversando com Alexandre e Alexandre silencia, André Luiz entendeu claramente aqueles aspectos, né? Que eram os 3 aspectos importantes em qualquer momento para nós fazermos uma avaliação mais completa, não é? Primeiro, a questão do esforço, tolerância e diligência, ou seja, tem que haver uma diligência para ver como é que estão as coisas. André Luiz está começando a entender, ele ficou perplexo de ver uma casa com tanto negativismo e com tantos espíritos perturbadores, né, André Luiz? Isso que eu acho que é uma das coisas interessantes que a gente conseguiu ver aqui. Cada um convida para dentro de casa os espíritos que quer. Se você for negativo, começar a reclamar de tudo, vícios de toda ordem, quais são os espíritos que vai na tua casa? Agora, se você fizer o evangelho no lar,
está sempre lendo, uma música clássica sempre tocando, quem é os espíritos que vai estar na tua casa? Não é espíritos bons? Então nós atraímos os espíritos para dentro de casa de acordo com o nosso pensamento. Pensamento é vida. Sem sombra de dúvida. É um capítulo apaixonante, como todo o livro, ou melhor, como toda a lavra mediúnica das mãos de Chico Xavier. É um convite a repensarmos em coisas, para muitos são coisas novas, para outros não tão novas, mas que merece da nossa parte um repensar, uma análise maior. Ó meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz, de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimam o reto pensamento. Realmente André Luiz ficou assustado, né? Muito assustado. Porque ele vê espíritos ali comendo ao lado do médico como se fossem as pessoas comendo mesmo. Aquela maneira de... aqueles espíritos assim totalmente, né, vampirizadores mesmo, sugando aquelas energias, pessoas comendo, sabe aquelas pessoas que comem assim rapidamente, aquele negócio todo, come sem prazer, porque o prazer quem está tendo é os espíritos, porque as pessoas perderam o prazer de comer, porque as pessoas estão tão negativas, tão envolvidas em problemas, que não conseguem ter uma refeição com calma, fazer uma prece. Por isso que é importante a gente aprender a fazer uma prece antes da refeição, a gente preparar nosso coração agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Então ele ficou assustado. O que me chama a atenção é como ele, por exemplo, não é, um cientista, ele então diz, exclamei aturdido. Ele estava aturdido, ele estava apavorado, não é? Então, como pode? Espíritos estão aí como se fosse sentado à mesa de tal proximidade. Coisa interessante, né, André? Para a gente notar que a gente não sabe nada. É verdade, o nosso conhecimento do lado espiritual, ele é bem pequeno, ele é bem limitado, e graças a estas obras, como é o caso de Missionários da Luz, nós estamos tendo a oportunidade de ver e interagir o mundo espiritual com outros olhos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que estamos caminhando para o encerramento do primeiro programa que compõe o capítulo 11º, para convidar os amigos a estudar os outros livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Eu e o nosso querido Sérgio já estudamos o livro Nosso Lar e estudamos também na íntegra o livro Os Mensageiros. E se você quiser acompanhar, está neste mesmo canal do YouTube, da TV A Caminho da Luz. Se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva. Habilite as notificações. A sua inscrição ela é muito importante. Se você está nos acompanhando de outra plataforma, conheça o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Eu vou encerrar esse capítulo com essa frase, para nós pensarmos. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Se nós não trouxermos Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, nós vamos ficar à mercê das trevas. Meu amigo, nós vamos encerrando esse programa, que é o primeiro de uma série de programas do capítulo 11º sobre intercessão. Nós voltamos no próximo programa. Um beijo no seu coração, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e até o próximo programa.